Olá, amigos. São todos bem-vindos a essa reunião à distância no dia de hoje. Eu desejo que a paz e o amor de Jesus nos envolvam a todos nesse momento, para que seja bem produtiva essa nossa conversa nesses momentos que estaremos juntos. Desde sempre, o homem tem perguntas a fazer a respeito de onde vem, para onde vai, o porquê sofre. E as respostas, com certeza, meus amigos, a doutrina dos Espíritos é que nos traz. O capítulo da noite de hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título é o Cristo Consolador. Assunto de profunda importância para todos nós nos momentos não só das nossas dificuldades, das nossas provas, mas no nosso dia a dia como um todo. No passado, através da Bíblia, de ensinamentos anteriores, a gente vê com muita clareza as questões e as divisões de politeísmo, com todos os seus rituais de adoração, com os seus rituais de troca, de uma tentativa de troca com os deuses, né? Aí com o monoteísmo as coisas começaram a modificar um pouco mais, onde esses rituais já começaram a ser mais maneirados, mas ainda existia esse momento como se fosse uma troca com Deus, não é? Não se tinha uma ideia perfeita de como que as coisas eram. Se sabia era que se tinha medo e que queriam se acalmar os deuses, enfim. Dentre as dúvidas todas que alguns irmãos nossos, ainda equivocados, têm, chega para todos nós, os que assim assimilam, a doutrina dos Espíritos, que vem logo depois de Jesus Cristo. Jesus, quando na Terra, deixou os registros através dos apóstolos. Os registros da sua vida foram registrados pelos apóstolos. E esse capítulo, especialmente, ele vem registrado por Mateus e por João. E eles têm todos a sua característica para revelar para nós esses ensinamentos. E é um capítulo bem pequenininho, ele tem 3 folhas do Evangelho, né? Mas muito profundo nos seus ensinamentos. Um outro capítulo que fala bastante alto ao meu coração é o capítulo 3 do Evangelho, onde Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, e que se assim não o fosse, eu já vos teria dito. O capítulo 4, o capítulo 7, enfim, todos os capítulos vão nos trazer particularidades de ensinamentos que nos fazem, de uma certa forma, crescer. Eu escolhi praticamente esse capítulo tendo em vista essa época de pós-Páscoa. Páscoa diferente esse ano, né? Com isolamento social, onde as pessoas não confraternizaram como normalmente fazem. Mas existem pensamentos e situações e ainda certos rituais feitos, né? Onde cabe a todos nós vir a mensurar qual é o nosso papel dentro de tudo isso que Jesus nos traz e dessas possibilidades que o Espiritismo então nos traz, a doutrina dos Espíritos, como o esclarecimento que Jesus disse ao se despedir dos apóstolos, que ele enviaria o Consolador prometido. E os Espíritos nos dizem que os ensinamentos de Jesus ou foram mal compreendidos ou foram esquecidos. Então, passados os anos, com o advento do Espírito da Verdade, veio até nós essa doutrina libertadora, que vem resgatar tudo isso que Jesus nos traz,
mas com um assunto enriquecido em relação ao conhecimento das coisas. A doutrina que nos mostra da onde a gente veio, para onde a gente vai. Jesus Cristo nos diz no Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Como eu vou ser feliz se eu não sei porque eu sofro? Como que eu vou entender a importância de um crescimento espiritual através do Espiritismo? Só com muito estudo, com muita análise, com muita entrega. É muito fácil para nós acharmos essa doutrina uma bela doutrina. Ah, que doutrina linda! Nossa, assisti uma palestra do fulano, riquíssima. Mas o que a gente faz com esse conhecimento? Jesus nos chama à ação. Quando ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, o que nos resta, irmãos? Mas aceitar as nossas provas com resignação, sabendo que elas são pedagógicas, que elas são a nossa fonte de crescimento, que elas são para nós a mola propulsora, porque Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento a ela. E os Espíritos a todo momento nos lembram, em qualquer leitura que nós venhamos a analisar com mais profundidade, a importância de utilizar muito bem o nosso tempo nessa existência terrena, que é a oportunidade de ocupar um corpo físico, utilizando a nossa inteligência para nos ajudarmos uns aos outros. Caridade é lei, amor é lei. Mas não é um eu te amo para o nosso amigo querido, para o nosso amado, para o nosso filho. São as manifestações reais de amor, que são aquelas onde a gente tem que deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo de lado, aonde a gente é obrigado a crescer. Esses convites vêm sendo feitos para nós desde há muito tempo. Quem lembra Jesus Cristo sentado no chão, desenhando na areia, e vem o pessoal querendo apedrejar então a mulher adúltera? Quando os cidadãos vêm e dizem: e aí, Jesus, o que fazemos com ela? Qual foi a resposta do nosso amigo Jesus? Pois que atire a primeira pedra aquele que não tem nenhuma culpa, que não tem nenhum pecado. E o que foi que aconteceu, meus amigos? Todos se retiraram, um a um. E para essa moça, o que Jesus disse? Onde estão os que te julgavam? Pois então eu também não vou te julgar. Vá e não peques mais. Essa passagem de Jesus, ela cabe para nós nos nossos erros, nas nossas fragilidades, porque quantas vezes nós temos a primeira intenção de achar culpados para as nossas próprias faltas? Quantas vezes nós julgamos ou traçamos pareceres infelizes e acabamos por trazer atrasos para as vidas dessas pessoas que estão passando por suas provas? Eu volto a lembrar, amigos, é nosso dever nos esclarecer, é nosso dever crescer e ajudar a quem nós pudermos a trazer para essa terra um mundo melhor. Esse mundo interior que cada um colabora para transformar esse nosso maravilhoso planeta num planeta melhor, num mundo melhor, capaz de trazer seres superiores a nós para vir habitar esse lugar maravilhoso.
E nada melhor, ninguém melhor do que Jesus para trazer esse conhecimento. Mas quando a gente tem Jesus longe de nós e não dentro de nós, Jesus nos explica que Deus está entre nós, que Ele está dentro de nós. Se a gente busca o estudo sobre isso, de como isso se manifesta, a gente tira esse cidadão da cruz. Aquela imagem triste, com aquele cidadão que não tem nada a ver com a etnia do que o próprio tinha. Se a gente não precisar de olhos azuis e cabelos longos em um homem bonito para representar Jesus, a gente já deu um passo. Agora o importante é refletir a respeito do que eu aprendi com isso, o que eu sei disso. O Consolador prometido, então, meus amigos, pela doutrina do Cristo, é a doutrina de Jesus. É a doutrina dos Espíritos que vem trazer para nós a boa nova de que nós somos seres imortais. Habitando sim, neste momento, um corpo físico que tem tempo para terminar. E hoje, com todas as situações ocorrendo no mundo, nós nos abalamos com os números de óbitos, de seres que retornam à pátria espiritual pelo fenômeno natural da morte. E nós pensamos, nós também estamos suscetíveis a um vírus, estamos suscetíveis a qualquer outra situação que possa nos levar de volta para a pátria espiritual. Então é urgente o tempo de a gente crescer e não só entender isso, mas aceitar de coração, trazendo para nós o Cristo vivo como ensinamento, com toda a sua doçura, com a sua maturidade, com toda a questão moral que ele tem autoridade moral para falar. E nós ainda rastejamos, não é? Nos primeiros momentos em que eu tive contato com essa doutrina, houve uma situação interessante porque havia um vizinho que dava aulas de matemática no fundo do quintal para meninos, crianças, todas as tardes. Porém, lá pelas 17 horas encerravam-se as aulas e ele iniciava então uma leitura que me chamava muito a atenção. Eu conhecia aquelas palavras, eram palavras de Jesus, mas não era a Bíblia, era diferente. Opa, o que está acontecendo? Fulano, o que o senhor lê todas as tardes que tanto me chamou a atenção? Ah, minha filha, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Uau! Este foi o meu momento. E dando seguimento a ele durante todos esses anos que eu venho em busca de aprendizado, eu convido a todos que reflitam a respeito dos seus sentimentos em relação a essa doutrina. Qual é o objetivo de ouvir uma exposição doutrinária como essa? Qual é o objetivo de abrir um livro e fazer uma leitura salutar? Achar bonito? Porque nós precisamos nos fortalecer para auxiliar os nossos irmãos. A doutrina traz claramente que as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de entes queridos, elas só encontram a sua consolação no futuro. Não é agora, porque nós não entendemos esses mecanismos que Deus sabiamente tem. Nós só vemos o que no momento nos interessa. E o futuro, normalmente, nós deixamos para amanhã. Nós deixamos ele como uma coisa muito longe. E ele não está. Da mesma maneira como eu falei antes, Jesus não está longe de nós, ele está muito mais perto do que se imagina. Sendo o nosso diretor, o nosso governador espiritual desse planeta, ele se interessa por nós através da providência divina, que é um outro estudo maravilhoso que se pode fazer.
e de todas as manifestações da inteligência de Deus em relação aos seres humanos. Com toda essa questão, o advento do Espírito da Verdade, através da codificação de Kardec nas obras básicas, a gente pode com muita facilidade estudar e compreender isso. Mas aceitar de coração e ter certeza de que existe uma finalidade, isso é uma outra coisa, que requer dedicação. Por hoje, tudo que nós estamos passando em relação ao isolamento social, eu achei muito interessante. Outro dia, conversaram na televisão com o Amir Klink, perguntando, tendo em vista já que ele é um navegador que por vontade própria se isolou muito tempo, né? Qual era a experiência dele, e ele passa a importância da paciência e também nos faz um alerta. Depois de tudo isso passado, a humanidade vai pensar um pouco melhor das suas prioridades, porque o tempo passa rápido, nós não sentimos quando nós não estamos ligados a alguma coisa que seja mais forte, que seja uma coisa mais trabalhosa. E esse momento em especial de isolamento, como a gente falou antes, sobre agora o feriado de Páscoa, onde as pessoas mudaram os seus rituais, não é? Ele também nos traz um ensinamento muito grande em relação a essa questão de Jesus ser condenado, perseguido, crucificado. Mas a mais bela de todas, com toda certeza, é a passagem da sua aparição para Madalena. Essa pessoa que foi aqui, segundo os Espíritos, segundo Emmanuel fala claramente, foi a pessoa que fez a sua maior modificação moral, que ela passou por cima de vários... do que ela era, todo o paradigma dela mudou, porque ela simplesmente, por conhecer o Cristo, ela mudou completamente a vida dela. Diferente de Paulo de Tarso, Emmanuel fala claramente que foi muito mais violenta esta mudança para ela do que o apóstolo dos gentios, que já tinha nele o cumprimento das leis. Ok, ele tinha um outro pensamento a respeito das leis, mas eram leis. Mas ela, em relação aos vícios, essa sim foi uma força muito forte que esta pessoa que veio à Terra para, através do seu exemplo, junto a Jesus, nos mostrar o quanto nós somos passíveis de nos melhorar, de nos reiniciar, não é? Com tudo isso que vem acontecendo, a máquina da Terra vai ser reiniciada, porque muita coisa mudou. A economia muda, não é? Nós mudamos. Talvez nem todos tenham força de prosseguir da mesma forma do que nós, que já conhecemos essa doutrina, que já bebemos dessa fonte viva. E voltando a falar em Madalena, que é um assunto maravilhoso de se estudar pela sua mudança, eu tomo a liberdade, meus amigos, de fazer uma leitura que eu sempre busquei uma resposta, meus amigos. O porquê de no terceiro dia o Cristo se apresentar para os apóstolos. Por que tudo isso? Por que 3 dias? Por que todo esse tempo? De origem católica, eu conheci bastante a Bíblia, as leituras de Paulo, que de acordo com o conhecimento da doutrina vinha saber que era Paulo de Tarso, toda uma outra história, não é?
Então eu encontrei essa resposta numa poesia de Maria Dolores, no livro Coração e Vida, pelas mãos do nosso amigo Chico Xavier. E eu a tenho ainda num jornal bem antigo, né? Que é só essa parte, então, e eu gostaria de ler para nós, que se chama Amor e Perdão. A Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia. Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se a minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou Senhor e ele disse Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques por quanto. Não te esperava aqui nesse recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, a pergunta a pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ao alto ainda. Nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é esse amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas.
simples. Amigos, essa leitura é significativa no sentido de aprendizado para todos nós, de que as possibilidades de amizade, de tudo de melhor do que alguém poderia ter estão em Jesus, que é nosso exemplo, nosso irmão, não longe de nós, mas próximo. Deus é Pai, é Criador, é justo e bom. Jesus é o mestre em tudo. Aqui, através dessa leitura, mostra o cuidado conosco, porque todos nós temos o direito de nos equivocar, mas nós temos o dever de aprender. Nós estamos na escola terrena, em pleno aprendizado. Esse ano vai ser um pouco diferente. A máquina vai ser reiniciada. Já está sendo reiniciada. Vamos aproveitar, meus amigos, para lembrar sempre que a gente precisa de colo, que a gente precisa de consolo, mas que a gente precisa se fortalecer para também servir de consolo, para também poder dar um colo, porque somos passíveis de sentimentos, somos passíveis de nos deparar com o leito vazio, nós somos passíveis de enterrar os nossos amores. E essa tarefa só é menos penosa quando a gente tem a consciência de que essa vida não termina aqui, que esse corpo físico é um empréstimo, é o veículo, é o nosso carro que nos transporta. A gente não precisa mais fazer nenhuma oferenda, nem tem medo de um Deus vingativo. Ele é justo e Ele é bom, e Ele está em nós. E quando o caminho até Ele é mais difícil, vamos recordar Jesus, com a sua doçura, com os seus ensinamentos. Vamos aprender também com os erros dos nossos irmãos, que a gente não venha cometer os mesmos e que a gente possa ter muita alegria no coração, sabendo que esse céu que nos protege, e sabendo que tudo isso que vem acontecendo para toda a humanidade é com toda a nossa certeza, para dias melhores que virão. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a equipe de Humberto de Campos, agradeço a possibilidade dessa tecnologia que na noite de hoje nos permitiu que nós não estivéssemos tão longe. Boa noite. Muito obrigada.